Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre como você tem canalizado as suas energias, as suas emoções, os seus pensamentos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, porém a vida ela é toda difícil. Nós sabemos que passamos constantemente por momentos complexos, delicados, e que isso provoca um turbilhão de emoções dentro de nós, o que pode gerar medo, ansiedade, preocupações excessivas. E essas preocupações excessivas, essa ansiedade, esse medo, atormenta a nossa alma e causa tristeza dentro de nós, o que muitas vezes pode ficar até perceptível a olho nu. Veja o que diz lá em Provérbios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Nós muitas vezes ficamos entristecidos, preocupados com o futuro porque percebemos que não temos o controle do futuro, que o futuro não está nas nossas mãos e isso causa aflição, causa uma desordem emocional. Mas essas ansiedades, essas preocupações, eu te pergunto, vão mudar alguma coisa? Vai trazer alguma mudança para o futuro? Vai mudar a vontade de Deus? Eu creio que não. Preocupar-se demais não muda nada, só traz aflição para o nosso espírito, para a nossa alma. Na verdade, eu quero te chamar a atenção para que você comece a olhar para dentro de você, para o seu interior e tente descobrir se essa preocupação excessiva, se essa ansiedade, se esse medo não está como se fosse um pisca-alerta dentro de você, tentando lhe mostrar que o que há dentro de você, na verdade, em oculto, é que você não está confiando em Deus. É que você talvez queira ser autossuficiente e não depender da vontade de Deus. E isso é um problema. A preocupação excessiva, ela traz desordens e ela traz, na verdade, consequências porque nós não aproveitamos o nosso presente, que é o que temos. Nós nos desgastamos emocionalmente e nós não resolvemos coisa nenhuma com preocupação, com ansiedade, com medo. E eu quero te ensinar como você gerenciar suas emoções, como você gerenciar os seus pensamentos. Na verdade, o que você precisa é buscar santificação. A santificação é um processo que depende de nós. Precisamos querer. E o que é se santificar? Se santificar é buscar a Deus de todo o coração para agradá-lo, para glorificá-lo, para cumprir o propósito dele para a nossa vida, porque nascemos e fomos criados para a glória de Deus. E o processo de santificação é o resultado do nosso desejo de querermos nos afastar do pecado e irmos em direção a Deus. Tudo isso, é claro, com a ajuda do Espírito Santo. E como nos santificamos? Primeiro, renovando a nossa mente através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que renova a nossa mente, que traz uma mudança nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. Começamos a ver o mundo de maneira diferente. Quando nos santificamos, até a nossa visão sobre Deus se transforma, modifica, porque começamos a ter o olhar dele e começamos a enxergar tudo com a visão dele. O processo de santificação, ele gera em nós mais confiança em Deus, porque começamos a confiar de que estamos na mão de um Pai bondoso, amoroso e que é sábio
Ele tem o controle de tudo e Ele tem sabedoria para nos guiar no caminho que Ele quer. Então ficamos seguros, confiantes. O processo de santificação nos leva a nos afastarmos do pecado. Porque o problema de tudo isso que nos acontece, o problema do mundo, o problema nosso interior é o pecado. Porque o pecado foi que gerou toda essa desordem no mundo. Foi o pecado que trouxe toda essa problemática que há dentro de nós. E nós somos tendenciosos a pecar. O nosso desejo é sempre voltado para o mal. Então, o processo de santificação precisa acender dentro de nós o desejo de mortificarmos a nossa carne, de colocarmos os nossos desejos, as nossas atitudes, as nossas emoções voltadas para Deus. E quando começamos a nos santificar, a nos purificar, porque Deus vai fazendo isso em nós, não é algo que é só da vontade nossa, mas é algo que é entre nós e Deus. Nós tomamos o passo e a decisão e Deus nos ajuda através do seu Espírito Santo. Quando fazemos isso, toda a nossa vida muda. Mudam as nossas emoções, os nossos pensamentos, muda a nossa visão, o nosso olhar para o mundo, muda a nossa maneira de se comportar, maneira de viver e temos mais autocontrole, domínio próprio, conseguimos dominar melhor as nossas emoções e não ficamos temerosos do futuro, como diz lá o Salmo 112. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O sábio Salomão também nos disse que era para nos atentarmos para os dias maus, porque eles são muitos, mas não precisamos não precisamos ficar temerosos com o dia mau. Precisamos saber que o dia mau sempre vai existir, mas precisamos estar confiantes em Deus. E isso através do processo de santificação. Precisamos nos afastar daquilo que desagrada a Deus. Precisamos purificar o nosso interior, deixar que a vida de Deus produza em nós um coração que agrade a Deus. E assim teremos uma vida muito mais confortável. É claro que o processo de santificação, ele vai trazer, vai necessitar de renúncia, vai necessitar de abnegação e, acima de tudo, de humilhação, porque precisamos nos colocar diante de Deus na sua dependência, reconhecendo que somos pecadores, que não podemos nos purificar com as nossas próprias forças, mas que precisamos do seu agir, precisamos da sua atuação. E quando o pecado, nós nos santificamos, o que é que acontece? Nós pecamos menos, né? Claro que nós sabemos que o processo de santificação só será completo quando estivermos lá na glória com Cristo. Enquanto estivermos aqui, continuaremos nos purificando, porque continuaremos pecando. Mas quando nos entregamos de maneira profunda a um processo de santificação, acontece que erramos menos, escolhemos as coisas de maneiras mais acertadas, porque somos guiados pelo Espírito Santo. E como consequência, colhemos frutos melhores, ou seja, podemos nos livrar de coisas que que poderíamos passar por escolhas erradas, por pecados. Então, o pecado, ele traz uma consequência. E essa consequência a gente tem que assumir vivendo, a gente vai assumir vivendo.
Mas quando pecamos menos, quando acertamos nas escolhas, porque somos guiados por Deus, as consequências com certeza são melhores, né? Os frutos são melhores. É claro que todas as coisas que acontecem são pela vontade soberana de Deus. Aí muitas vezes ele permite aflições que nós temos que passar para nos humilharmos, para buscarmos mais a Ele, para estarmos mais próximos. Mas quando estamos no processo de santificação, tudo isso faz parte e nós confiamos porque estamos nas mãos, sabemos, temos a certeza que estamos nas mãos desse Deus amoroso e a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Então eu te convido a colocar suas energias na santificação, ao invés de ficar ansioso, ao invés de ficar temeroso, assombrado com o futuro. Coloque sua força em agradar a Deus de todo o seu coração. Coloque suas energias em buscar a Deus em humilhação. Coloque suas energias em se afastar do pecado, em se afastar daquilo que desagrada a Deus, em purificar sua mente, coloque suas energias em tratar sua mente através da palavra de Deus. Eu te garanto que a sua vida vai ser diferente, o seu semblante vai até mudar. Então esse é o meu conselho para você. Busque a santificação e viva uma vida de acordo com a vontade de Deus. Fica com Deus.